Yo, people! Aqui quem fala é o Sérgio, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Vamos continuando aqui com a nossa série, né, de reviews da série do Halo, né, da franquia Halo de televisão, né, a série live action que está sendo aí desenvolvida pela Paramount Plus. Estreou no dia 24 de março e nos últimos dias, né, saiu então o terceiro episódio. Lembrando aí que semana passada a gente fez aí o review dos primeiros dois episódios da série, né? Porque a gente começou a fazer esses vídeos meio atrasado, então a gente fez o primeiro logo depois que saiu o segundo episódio, então a gente emendou e fez então um review dos dois primeiros episódios de uma vez só. Quem quiser conferir, a gente vai deixar o link aí. Mas é isso, né? Então estamos aqui mais uma vez. Aqui comigo está acompanhando aí o meu amigo, né? E também grande fã, né? E conhecedor de Halo, Renan RGR. Fala aí, Renan. E aí, galera, tranquilo? Isso aí, cara. Então, sem mais delongas, né? Vamos falar da série, né? Então eu vou começando falando sobre o que eu achei desse terceiro episódio. Lembrando que assim a gente vai entrar em alguns spoilers, né, em todos esses vídeos reviews, mas assim a gente não vai falar tipo do episódio inteiro, de tudo que aconteceu, cena por cena. A gente não é esse tipo de vídeo que a gente está fazendo, mas a gente tem que tocar assim em alguns spoilers, né, para até para contextualizar também. Então vamos lá. Eu gostei do terceiro episódio. É, Foi mais um episódio meio parado, não tanto quanto o segundo, porque ele teve uns momentos aí, principalmente envolvendo os vilões, atacando lá uma nave de patrulha dos humanos, que de certa forma foi uma cena de ação, foi uma cena meio de terror também, mas de resto foi bem parado. Mas é aquilo, eu acho que assim, a série começou com os dois pés na porta, né, dando aquela voadora na porta no primeiro episódio. E aí eles têm que dar uma acalmada, né, para poder explicar várias coisas, né, para trazer várias coisas, né, para a história, porque realmente o primeiro episódio, esse foi um dos grandes defeitos do primeiro episódio. E a gente falou um pouco disso já no último vídeo, né? Mas assim, eu gostei do terceiro episódio. Talvez ele seja meu episódio favorito. Assim, tudo bem, ele não teve aquela sequência de ação dos Spartans como no primeiro episódio. Aquele ali, aquilo foi foda, né? Aquele é o melhor episódio, eu acho, até o momento, mas o meu favorito talvez seja esse terceiro até o momento, né? Porque a gente conseguiu ver é, como a doutora Housey, como ela é uma pessoa fria, como ela é uma pessoa sem escrúpulos, como ela não se importa com ninguém, né? Aparentemente ela não se importa com ninguém, nem mesmo com a própria filha, com ninguém. Com o John, né, que é o Spartan favorito dela. Ela, tipo, ela quer fazer tudo em nome só da pesquisa e do progresso. Então, e nesse episódio ficou bem claro isso, né? A gente conseguiu ver aí como ela vai manipulando as coisas, como ela trata todo mundo como descartável. E também nesse episódio a gente teve a estreia da Cortana. Finalmente a Cortana entra aí online. E aí a gente teve até algumas interações bem interessantes, bem engraçadas até dela, principalmente com o Master Chief. E, e nós tivemos também um Master Chief um pouco diferente, né, por conta da interação com a Cortana. A gente também teve aí ele. A gente vai explicando um pouco mais isso, né, adiante, mas tivemos um lado diferente do Master Chief nesse episódio também. E terminamos aí com um cliffhanger interessante, com os mocinhos, digamos assim, indo para uma jornada à procura aí do segundo artefato que os Covenants estão procurando. E é isso aí, eu gostei do episódio. Pra mim é melhor do que o segundo. Não é melhor do que o primeiro, mas eu ainda acho que ele seja o meu favorito por conta de muita coisa que ele trouxe, né? Vários detalhezinhos, várias histórias vão sendo mais abordadas e explicadas. E é isso, eu gostei do episódio. E esse é meu veredito, né? E Renan, o
que você achou então desse terceiro episódio? Eu gostei bastante. Eu cheguei à conclusão de que essa série é um spin-off, mas isso não é algo ruim, muito pelo contrário. Dá liberdade à série de fazer outras coisas, teorizar outras coisas relacionadas a tudo. Achei bizarro a maneira que a Cortana é criada. Realmente, assim, eu achei mind-blowing, porque não tem absolutamente nada a ver com jogos, mas eu achei interessante. Acho que eu entendi por isso, porque como é que é? Os superiores da House ficavam tão pegando no pé dela, falando que ela não ia fazer Cortana, que não ia fazer Cortana. Agora eu entendi o motivo, né? Deu para ter uma ideia do porquê que eles não queriam que isso acontecesse. O lado do Master Chief, o lado mais humano do Master Chief aparecendo, é também um negócio bem curioso para mim, porque isso não. Ele não é o robô que aparenta ser nos primeiros episódios. Ele é mais. Ele segue, tem as diretrizes dele e vai lá e responde. E não é bem assim. Os Spartans são mais reativos que isso. Eles têm sentimentos, mas são muito Suprimidos. suprimidos. Isso, são muito suprimidos. Tem. Na série, aparentemente, tem, mas é suprimido um bocado. Aí ele conseguiu se livrar um pouco dessa supressão e mostrou o lado mais humano, mas para ele, como é tudo novidade, então ficou meio confuso. Para ele, na visão dele. Mas eu gostei do episódio, sim. Teve algumas particularidades interessantes nesse episódio. Isso é fato. Resumo. É, Então a gente começa o episódio sabendo um pouco mais sobre a abençoada, né? Quem é a abençoada? Então a gente descobre que ela, na infância dela, ela fazia parte de uma colônia, né, um planeta chamado Oban, que o título, né, que a série coloca é que é uma colônia de reciclagem. Mas esse planeta parecia mais um planeta prisão, porque não tinha luz solar, era um lixão brabo e assim, existia trabalho escravo, até crianças eram obrigadas a trabalhar. E aqui vemos que essa abençoada, né, a gente descobre o nome dela, é Maki, com dois S, né, no final. E ela tinha amizade com um garoto, parece que ela gostava desse garoto. O nome desse menino era Det, e ele lia histórias para ela, né? O nome do livro era Alvorecer dos Anjos, que é o mesmo livro que ela carrega até hoje. Enfim, o que acontece? Esse garoto ele acaba sendo morto por um dos guardas do lugar, né, da colônia. E logo depois disso, o Covenant chega matando um monte de gente e procurando uma tal luz. Aí essa luz aparentemente é a garota, é a Maki. Assim que eles veem ela, eles levam ela de volta e ela vai ser resistência. Porque também, pô, acho que eu no lugar dela, pelo amor de Deus, né? Prefiro ir com os ETs do que ficar ali sendo escravo. É E aí. Medusa. Exatamente. Então foi isso que aconteceu, né? Então ela foi criada pelo Covenant, acho que mais especificamente pelo Mercy. E então agora a gente está tendo um contexto melhor aí de por que ela, que é uma humana, ela tá entre os Covenants, e por que ela tem esse senso de lealdade com o Mercy, e por que ela não gosta dos humanos. Porque realmente a experiência que ela teve na infância foi traumática, né? Então, o que você achou disso, cara? Eu achei bem interessante, né? A gente finalmente teve um pouco mais de desenvolvimento dessa personagem. Inclusive, né, nesse episódio mesmo, ela consegue aí se passar por uma vítima para poder embarcar aí numa nave de patrulha da UNSC. Só que ela acaba matando todas essas pessoas que estavam lá em busca de informações, só que ela não conseguiu essas informações, né? O que você achou dela aí, dessa historinha que teve? Cara, eu achei bizarramente bom. Por quê? Porque se acontecesse isso, nos jogos, pelo menos, ela seria a espiã perfeita. Ela é uma espiã perfeita, porque o Covenant, ela tem um humana e é leal a eles, busca as informações que a UNSC tem
do, do Halo ou de qualquer outra coisa, o próprio Covenant, ela pode acessar tudo isso. Ela é uma espiã, porque deu pra ver que ela deu uma hackeada ali na nave que ela entrou. Não sei como ela sabe hackear uma nave humana, sendo que vai ver quase a vida toda do Covenant. Mas eu achei isso bem interessante mesmo. Como eu disse, não acontece isso nos jogos, mas não tem problema nenhum. A série é diferente e é bem interessante. Eu acho até uma pena não acontecer isso, nada do tipo jogos. E ficaria. Só o fato de ter um espião humano já daria um jogo à parte. Eu não faço ideia de como é que é o Halo 5. Quase certeza que não trata disso. Os jogos é uma questão à parte aí, que eu acho que não vale a pena a gente tocar muito nesse assunto agora, mas é fato de que houve uma decadência a partir do 4, porque a Band saiu, né, da Microsoft, então ficou um outro estúdio aí encarregado, né, o 343 Studios. Então houve uma certa decadência aí na qualidade, não só do produto em geral, né, assim, o pacote, né, do jogo, mas em relação à história também, né. É, chegando ao ponto que no Halo Infinite, pelo que eu sei, tipo, a gente só fica enfrentando Brutes, né? Os vilões são os Brutes. Mas vamos lá. É, inclusive, né, já que a gente tá falando dessa parte aí, né, da MAC invadindo, né, assim, hackeando essa nave humana, a gente viu que ela teve ajuda de uma espécie de parasita alienígena que ficou agarrando os humanos e matando todos eles. E aí eu fiquei, quando eu vi aquilo ali, eu me lembro, né, de você jogando Halo 3, eu falei assim, pô, será que é o Flood? E aí eu queria saber aí com você o que que você acha disso, se você acha que é o Flood, se acha que não é o Flood. Cara, eu tenho certeza que não é o Flood. Eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que não é o Flood. Por quê? Os Covenants, assim como os humanos, quando eles descobrem o Flood, todos eles têm medo. O Flood é um organismo parasita. E mata o hospedeiro e pega o corpo dele. E os Covenants já conhecem o Flood. Os humanos têm o primeiro contato com o Flood, se não me engano, no Halo 2. Não, perdão, no Halo 1. Halo 1. No 1 já aparece o Flood pela primeira vez. E assim que eles descobrem o que, que é, eles passam a temer também, os humanos. Eu teorizo, ver o que acontece no próximo episódio, que aquilo ali é o corpo de um inimigo também dos Covenants. Por que quer dizer corpo? E são chamados Hunters. São uns bichos amórficos gigantescos. E eles têm um escudo gigante no braço direito e um canhão no lado esquerdo. Só que, por que eu teorizo isso? Porque no jogo, a gente precisa quebrar a armadura deles e atacar eles pelas costas. E as costas do bicho é exatamente igual a esse ser que apareceu aí com a abençoada, com a Maqui. São minhocas. Vamos botar em escrever melhor, são minhocas gigantes. As costas do Hunter. Então eu acho que esse que apareceu é o Hunter sem estar formado numa armadura. Isso é a minha teoria. Na verdade é interessante porque agora que você falou isso, é, quando a Maki ela tava falando com o, o capitão da nave humana pedindo socorro, quando ela termina de falar, mostra um ser de armadura e com um monte de tentáculo, minhoca saindo dele. Só que ele só mostra o pé dele, meio que assim, É, de relance, né? Então talvez por isso seja eu acho que mesmo. eles são os Hunters mesmo. Ah, tá vendo? Então a série fez certo, né? Então Sim, sim. a série acabou que não fez besteira, né? Já que o Flood não faz parte do Covenant. Se a série tivesse colocado a Mac para controlar o Flood, seria uma inconsistência, né? Bom, vamos para o próximo tópico, que é justamente falar então da Doutora Housey, que realmente ela mostrou a grande frieza dela, porque desde o primeiro episódio, na verdade, já está mostrando que ela tinha um clone dela mesma guardado. E aí no final do segundo episódio ela desperta esse clone
E aí a gente vê ela interagindo com esse clone nesse episódio, né, no começo. Só que assim, ela não mostra nenhum tipo de remorso ou nenhum tipo de preocupação ou afeto, vendo que ela tá falando com a versão um pouco mais jovem dela mesma. Ou seja, não é só um clone de uma pessoa, é um clone dela mesma. E Onisciente, tem que lembrar disso, né? sim, Ele sabe que ela é um clone, ela sabe das informações que a House tem na idade dela, que não é especificada qual é a idade do clone. Então é um clone ciente, sempre. sim, cara. O Até o clone ele chega a falar, "Ah, acho que você vai usar o meu cérebro, né? Você vai pegar o meu cérebro." E é exatamente isso que ela faz, né, de certa forma. Então ela acaba, tipo assim, despachando, sem pensar duas vezes esse clone, que é para poder completar o sistema Cortana. Então ela extrai o que eles falam lá na série que é o substrato neural, né? Pode se chamar também de fluido cerebral da clone, ou seja, ela acaba morrendo no processo. E aí eles conseguem completar o sistema Cortana e implantam a Cortana no Master Chief. É, E aí a gente vê que logo depois a clone, eles pegam o corpo dela e jogam no ácido, né? Pra apagar de vez qualquer vestígio, porque mesmo entre a UNSC, a gente vê que eles são contra você usar clones pra, digamos assim, para usar como sacrifício, né, para pegar órgãos, esse tipo de coisa. Então ela meio que tá fazendo isso às escondidas. E e aí a gente vem justamente uma das partes, né, mais talvez assim mais presente do episódio, que é justamente a Cortana, né? Finalmente a Cortana aparece, ela é ativada e aí a gente vê como o poder de processamento dela é absurdo, né? Porque enquanto a Doutora House está falando, olha, tem um arquivo em tal lugar, na seção tal, ela não, já estou vendo aqui, né? E a gente vê que ela não se preocupa em interromper os outros, né? Porque o processamento dela é muito rápido, ela consegue acessar todas as informações da UNSC muito rápido, né, instantaneamente. Ela é basicamente um supercomputador, né? E então assim, eu achei bem interessante a Cortana, assim, o design dela é um pouco diferente dos jogos, mas não muito. Eu acho que a maior diferença é que ela tem roupa e e a gente vê que ela questiona muito, né? Então ela questiona a House, ela questiona o Master Chief em vários momentos. Porque são coisas que para ela não é racional, não é lógico, né? Você fazer tal coisa assim, ela vai questionando, né? Como justamente, né, a Doutora House mais uma vez sendo muito fria e calculista, ela ela bloqueia os acessos da Cortana ao Master Chief, em vez de liberar acesso total, né, para ela controlar o Master Chief por completo, né, ele ser basicamente um robô. Ela não consegue ter esse acesso, ela só consegue, digamos assim, travar a consciência dele, né, e quando quer e destravar, né? E fora isso, ela só consegue servir como uma espécie de guia, né? Ela fala com o Master Chief, como nos jogos, né? Mas esse não era a intenção inicial do programa Cortana, né? O programa Cortana era para ela controlar 100% o Spartan. Então ela não gosta disso, ela questiona a Doutora House, enfim. Então a gente já vê aí um pouquinho de conflito nisso daí, porque isso não faz parte das diretrizes ou do como ela foi programada. Depois ela também, a Doutora House manda ela ir contra a programação dela de novo, quando o Master Chief pede, ou melhor, quando o Master Chief pede não, quando ele tenta simplesmente remover o inibidor de emoção, que fica, né, nas costas dele. E aí, inicialmente, a Cortana ela avisa a Doutora House, olha, ele está tentando fazer isso, a gente tem que parar ele. E a Doutora House, não, ajuda ele, porque ele tem que acreditar que você é um cúmplice. Então você vê que a Doutora House ela só vai manipulando aí. Então eu achei isso bem interessante, né? Ela é uma personagem sem escrúpulos, né? Bem filha da mãe, né? E,
Eu curti no geral a Cortana, eu achei ela até engraçada em certos momentos, inclusive o Master Chief, eu acho que eles colocaram isso, não sei se é uma piada interna, uma referência a quem joga os jogos, né? Porque o Master Chief ele é o único Spartan, né, que eu conheço, acho que da franquia, que ele tem, né, a Cortana, que ele fica com esse computadorzinho falando na ouvido dele, né, que é a consciência dele. E aí ele, na série, nesse episódio, ele fala, não preciso de uma babá, né? Então eu acho que, eu não sei se foi um easter egg disso aí, tipo, eu não quero, né, cara? Mas o que que você achou, cara? O que que você achou da Cortana, da participação dela? E também da Doutora House em geral, né? Cara, a Doutora House, eu acho que, como eu falei no primeiro vídeo, ela só tá muito jovem, porque a Doutora House é exatamente isso aí. Ela é filha da puta, ela faz o que ela precisa fazer, dane-se quem acha, otário. É exatamente isso no jogo. A Cortana tá. Engraçado que falaram que a imagem dela tá espelhada na House. Pô, eu não acho que ela nem um pouco parecida com a House. Nos jogos ela não é espelhada na House. Nos jogos ela não é tirada do cérebro de um clone de cara 4, não tem nada a ver com isso. Não vou entrar em detalhes, que eu acho que não é importante. Mas tem muita coisa distoante da série pro jogo nesse sentido. Mas eu gostei bastante dela. A voz dela, pelo que eu me lembro, tá bem parecida com a voz do jogo, que é uma coisa legal, nostálgica. O que você falou agora do Master Chief reclamando. Acontece no Halo 1, quando é a primeira vez que ele pluga a Cortana nele, ela começa a falar na cabeça dele. Ele, cala a boca, tu é chata. Eu não preciso de ninguém falando no meu ouvido. Eu não preciso de uma babá. Ele fala isso. Ele realmente não gosta dela no início. Conforme o tempo vai passando, ela vai fazendo as coisas para ele, acelerando o processo dele. Por exemplo, de invadir um complexo, de pegar informações. Aí ele vai começando a curtir ela, vamos dizer. Não gosta dela. Isso aí foi bem fiel aos jogos. Mas a House é exatamente isso. Infelizmente. Ou felizmente, né? Ela é uma peça importante no processo. Beleza, cara. Deixa eu ver aqui. Então, aí o Master Chief ele consegue, né, então tirar esse inibidor de emoção. Então ele aos poucos ele vai começando a voltar a sentir o que ele sentia antes de passar pelo processo aí do treinamento Spartan. Inclusive ele sai, né, lá do complexo militar, né, pega o metrô, vai passeando aí pelo Reach, vendo pessoas. Ele fica tentando assimilar aquilo tudo. Aí, isso é também interessante, né? Um lado diferente do que a gente não vê do personagem, um lado mais humano, um lado que tá meio confuso, tentando entender o que tá acontecendo. E, e é interessante porque no final do episódio, né, ele até pede ajuda pra Cortana, para tentar ajudar ele a entender, né, da onde estão vindo aquelas imagens, né, que tá vindo na cabeça dele sempre que ele toca o artefato, porque desde que ele voltou no episódio anterior, a Doutora House, né, colocou ele para ajudar ela na pesquisa do objeto. Então, assim, eles fazem testes em que ele segura o objeto, né, a pedra ornamental, e aí ativa ela. E sempre que ele ativa, ele tem flash, ele vê imagens, e parece que cada vez fica mais forte, né? E aí, inclusive, eles fazem até o teste, né? Ela fala pra Cortana, Cortana, desliga ele. Aí, tipo, a Cortana desliga, né, basicamente o cérebro do Master Chief, ele entra em êxtase, em estase, eu acho que como ele fala, né? Ele fica paralisado, e quando o cérebro dele, digamos assim, para de funcionar, o artefato também desliga. Então eles não conseguem examinar sem o Master Chief mesmo, né? Ele tá ali tocando e sentindo. É, E aí, quando ele tira o inibidor de emoção e ele toca de novo, ele consegue ver muito mais coisa. E aí ele fala assim, cara, olha, eu acho que realmente eu preciso encontrar aquele lugar porque eu acho que o outro artefato, né, que aparentemente são dois artefatos que
né, unidos vão levar ao Anel Sagrado. Aí ele falou, acho que o outro artefato está nesse planeta. Aí ela consegue aparentemente localizar esse planeta, né, junto com os dados que ele vai passando, e parece que o nome do planeta é Eridanos 2. Aí eu não sei se esse planeta existe nos jogos ou se é mencionado. E mas eu achei bem interessante isso, né? É, a gente tem aí um Master Chief mais humano e a gente vai ver o que isso vai, né, acarretar pro resto da série, porque quanto mais tempo ele fica sem inibidor, né, mais as emoções vão vindo. Então a gente já viu um pouco disso já nesse episódio, como ele fica mais agressivo com a House, e, tipo, ele pega ela pelo braço, leva ela pro canto assim pra falar, né, sobre as visões que ele teve, sobre como ele vai para esse planeta, ele dando os dois, né, não importa se ele não tiver autorização para isso, uma coisa que ele jamais faria antes, né? Então me pergunto se em algum momento do futuro o Master Chief não vai perder o controle, né? O que você achou disso aí? Cara, isso aí é, como eu falei, completamente diferente do que eu tô acostumado. A referência dos jogos passa, mas tá fazendo sentido dentro da série. Fez sentido ele remover o inibidor de emoções para conseguir ter uma clareza melhor. Aquela cena dele andando na cidade, eu tenho quase certeza, mas não tenho como confirmar isso, que a cidade que ele está é a cidade do Halo ODST, um outro jogo que não tem esporte nenhum nesse jogo, conta a história só de um esquadrão de elite da UNSC. Por que eu acho isso? Porque eu tenho quase certeza que aquela praça ali tem uma porrada de bicho no ODST. Eu tenho uma lembrança vívida daquela praça ali onde ele fica assistindo essa de Cell. Então eu não posso confirmar isso porque eu já não tenho mais, mas eu tenho quase certeza que o ODST também é em Reach. E se é, eu não sabia. Uma coisa bem curiosa. Mas voltando para a série, sim, faz bastante sentido essa trajetória dele. Mas não sei, não acredito que ele não vai perder o controle porque a própria Cortana não deixaria ele perder. Se fosse esse o caso, ela chegaria a desligar ele, fazer alguma coisa desse tipo. Isso é uma coisa que realmente a gente vai ter que aguardar, né? Porque mas tá interessante, né? Então essa praça daí acabou que eu não anotei o nome da praça. Depois a gente vai dar uma pesquisada. Quem sabe no próximo vídeo a gente vai trazer alguma confirmação se realmente essa praça existe nos jogos ou não. Mas então tá aí, né? Quem sabe então essa praça realmente existe ou pelo menos é uma homenagem, alguma referência aos jogos. E, e com relação então ao Master Chief a gente vai ver, né? Porque ele agora está imprevisível. A própria Doutora House menciona isso, né? Conversa com aquele assistente dela no final do episódio, né? Porque o assistente ele fala, e se o que a gente descobrir naquele planeta lá acabar indo contra a gente, né? O que que o Master Chief vai fazer, né? Aí ela fala assim, se chegar a esse ponto, a Cortana, né, vai parar ele, assim, basicamente ela fala assim, a Cortana foi feita para isso, né? Então é como se fosse um plano de contingência aí pro Master Chief. Mas vamos ver. Eu espero até que tenha alguma coisa do tipo, que o Master Chief ele, né, perca o controle em algum momento. Isso vai ser interessante aí. E vamos ver se ele vai. Espero que não seja no final da série, né? Espero que seja. Tipo, sei lá, no próximo episódio, quem sabe, né? E aí ele consiga depois, ele consiga assimilar as emoções dele melhor e consiga, às vezes, evoluir como até um Spartan até o final da temporada, né? E bom, eu Boa acho, teoria. seria interessante, né? E bom, e a última coisa que a gente pode, acho que, mencionar desse terceiro episódio é brevemente que a Quan Han e o Soren, eles partem em direção a Madrigal, né? Porque a Quan Han ficou enchendo o saco do Soren, eu tenho que voltar pra lá, eu tenho que voltar pra lá, porque a minha família tá lá, a minha família tem poder,
eu tenho que ajudar os rebeldes, o cara que tá lá é um puxa-saco da UNSC. Aí o Soren, eu adorei, cara, eu adorei as interações do Aham. Soren com ela, cara. Porque ela fica assim, você não pode dar as costas pra mim, seu babaca. Aí ele vira assim, olha, eu só não esmago o seu crânio em respeito ao Master Chief. Cara, eu adorei, cara, porque ele sempre botou ela no lugar. Tipo assim, cara, garota, se eu quiser eu te mato sem esforço, né? Então para de ficar se achando a fodona, né? E no final também, quando ele finalmente decide levar ela, né? Ela fala assim, não se preocupe, você vai ser pago. Aí ele falou, não, eu não me preocupo com isso, eu tenho certeza que você é pago. Ou você vai me pagar, ou então eu vou receber o dinheiro pela sua cabeça. Então, assim, bem legal isso daí. E vamos ver o que vai se desenrolar, hein? Parece que ele criou um subplot, né? Uma sub-história, então, na série, que vai se focar, então, nessa dupla. E provavelmente eles vão entrar em conflito com a Maki, que é abençoada, porque ela também vai para Madrigal. Então, não sei se vai ser já no próximo episódio, mas eles provavelmente vão entrar em conflito aí. Mas vamos ver, eu tô gostando dessa interação aí do Soren com a Konoha. O que você achou disso aí? Bem legal mesmo. Lembrou a interação do jogo do sargento com os cadetes dele. No 3 principalmente, tem bastante disso. O Sargento Johnson, que é um personagem famoso na série, ele tem sempre os cadetes com ele. Ele trata os cadetes igual o Soren tratou a Conrad. Toda hora ele fala isso. Toda hora tem uma, se escuta de fundo uma piadinha nesse sentido assim. Ah, se vocês não atacarem, eu ataco a bunda de vocês. Negócio assim. Olha que estranho, toda linguajar de militar. É, vamos ver, né, cara? E será que será que a gente vai ver o Soren usando a armadura completa de novo? Eu espero que sim, porque a armadura dele era bem legal. Era a primeira armadura prata que eu vejo nos jogos. Toda prata, né? Ele ainda usa o peitoral, né? É, pois O lado é. esquerdo da mão, o lado esquerdo do braço dele, a gente sabia que ele não tinha, porque o braço dele é destroçado. Vamos ver se ele usa tudo. Pelo menos a armadura inteira. Pode até não usar o capacete, mas o resto da armadura. Sim, vai ser legal isso, cara. Pô, então é isso. Acho que a gente não tem mais nada pra falar. Você quer acrescentar alguma coisa, Renan? Não, é um bom resumo. Beleza, então é isso. O terceiro episódio também, então a gente gostou. Então até agora a gente não teve nenhum episódio que a gente não tenha gostado da série. Mas, de acordo até com as informações do Renan, aparentemente a cada episódio que passa, a série ela vai se distanciando dos jogos em termos de vários elementos de história. Então vamos ver até onde isso vai, né, no final da temporada. Mas até o momento está interessante. Eles estão se focando bastante em construção de personagem e construção de mundo agora. E também estão estabelecendo relação entre personagens. Então a gente tem a Doutora House, muito mais estabelecida. A gente tem a filha dela, Miranda Keys, que parece que está formando uma aliança com uma das almirantes lá dos militares, da UNSC. A gente tem o Soren com a Kwanha. E a gente tem o Master Chief com a Cortana, né? Então vamos ver o que vai acontecer a partir daí. Mas é isso. Então agradeço mais uma vez aí a presença aí do Renan. Obrigado aí, Renan. Valeu. E bom, se você tem interesse em conhecer a série, se você já conhece a série, se você está assistindo a série, se você joga Halo, comenta aí embaixo o que você acha, quais são as suas opiniões ou quais são as suas expectativas. E então é isso. Se Deus quiser, então a gente se vê na próxima semana para a análise do episódio 4. Então um abraço a todos vocês aí e até a próxima.